Olá, meus amados que nos acompanham através do nosso canal O Mensageiro. Dou a minha saudação aí aos ouvintes da Rádio Tropical FM de Nova Bandeirantes, também da Rádio Japuranã FM em Japuranã e também do amigo do pastor Evilásio, a Rádio Peniel FM, rádio lá de Várzea Grande. E a todos vocês que acompanham o nosso canal aqui na internet, O Mensageiro, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos aí trazendo uma série de estudos sobre as 7 eras da igreja, pregada pelo profeta de Deus enviado para esta era, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, o profeta William Marion Branham. E nesta programação, meus amados ouvintes e telespectadores, nós vamos falar acerca das 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Ali nós vemos que, como já mencionei para vocês, a Bíblia em si, ela foi escrita em sua maioria em símbolos, em figuras, para que somente um profeta, um homem usado por Deus, pudesse revelar as Escrituras para nós. E Deus enviou um profeta nesta última era de Laodiceia, seu nome é William Marion Branham, aonde se cumpre a Escritura de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, aonde diz, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Agora, nós sabemos dessas coisas, meus amados, sobre essas 2 testemunhas que diz a Bíblia que elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de sacos. Agora, há várias especulações, várias interpretações sobre quem são estes 2 personagens, mas através do profeta de Deus e através da palavra, nós vamos ver agora, a partir deste momento, verdadeira revelação e quem são estes 2 personagens. Acompanhe conosco a partir de agora. Não esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva no nosso canal e se este vídeo te agrada, compartilhe com mais pessoas e que Deus nos abençoe. O meu nome está aí, Pastor William Paixão Cavalcante. O meu WhatsApp também está aqui, se você deseja anotar, nos mandar uma mensagem, fique à vontade. As 2 testemunhas, aí nós vamos ver quais são essas 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 10, capítulo 11, Ela está relatada aí no livro de Apocalipse, capítulo 11, está aí no verso 3 em diante. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E estes têm poder de fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Para você entender um pouquinho acerca dessas 2 testemunhas, este é um desenho que o profeta desta era, William Branham, o irmão Branham, desenhou para pregar a mensagem 70 semanas de Daniel. Claro que este é um desenho já computadorizado, ele fez um desenho mais rabiscado do que esse. Mas aí eu vou ainda falar sobre as 70 semanas de Daniel. Vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas para você entender, ali está no canto direito aí, você vai ver,
que são Daniel capítulo 9, né? O anjo Gabriel trouxe para ele aí, né? A revelação daqueles sonhos que Daniel estava tendo. E lá ele diz que 70 semanas estavam destinadas ao povo de Israel, né? São as 70 semanas de Daniel. E aí no meio da 70ª semana, né? Nas 69 semanas, o Messias foi tirado. Então, aquele período foi de 69 semanas ali, que representava toda a plenitude dos judeus. Depois vamos falar sobre isso. Então, ali, o sacrifício foi cessado no meio da 70ª semana. Na 69 e metade, o sacrifício foi cessado. E ficou faltando uma última semana, que ela será complementada agora, após o arrebatamento da noiva gentílica. Então hoje, Deus está tratando hoje com as 7 eras da igreja. Deus está tratando com os gentios, é esse período aí que você está vendo, das 7 eras da igreja, que é chamada dispensação gentílica. Após a finalização da dispensação gentílica, então acontece o arrebatamento da noiva gentílica, da igreja gentílica, e logo esses 2 profetas, essas 2 testemunhas, vêm ali, né, para Israel pregar o restante da 70ª semana. Eles vêm complementar para fechar as 70 semanas de Daniel. Agora, como você vê aí, meu irmão, no versículo 3, 1260 dias. Note que são referentes a 3 anos e meio. Hoje nós somos regidos pelo calendário romano, mas naquela época nós éramos regidos pelo calendário judaico. Então a Bíblia foi escrita no calendário judaico. E o calendário judaico, os meses têm somente 30 dias exatos. Não há um mês de 28 dias, 26 ou 31 dias, como nós temos hoje no calendário romano. Então, o calendário judaico, ele é exatamente 30 dias. E a Bíblia foi escrita com os períodos baseado neste calendário judaico. Então, olhando por este prisma, eu fiz o seguinte cálculo para você entender. 1260 dias, eu coloquei ali 1260 em forma de número, dividido por 30, né, que são 30 dias, dividido por 30 dias, que é um período de um mês, é igual a 42 meses. E aí eu peguei os meses e dividi por 12, né, 42 meses dividido por um ano, que são 12 meses. Então, dá exatamente 3 anos e meio. Estão entendendo? Então, estas 2 testemunhas de Apocalipse 11, eles vêm pregar durante 3 anos e meio. Eles vêm complementar o ministério de Jesus aos judeus. Veja aqui este gráfico que fiz para vocês aí. Nós temos aí o Velho Testamento, que são as 70 semanas de Daniel, as 69 semanas, né? Depois nós temos aí o ministério de Jesus, que foi 3 anos e meio. Amados, Jesus, lá em Mateus capítulo 4, primeiramente, ele foi levado para ser tentado, né? E após ele ser tentado, Mateus capítulo 4, verso 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aqui em Mateus capítulo 4, após o período da tentação, Jesus começou a pregar. E este período, meu irmão, desde que Jesus começou a pregar até o Calvário, foram exatamente 3 anos e meio. Estão entendendo? Então ele pregou até a metade da 70ª semana. E ficaram faltando outros 3 anos e meio para que se complementasse a plenitude dos gentios. Então quer dizer o quê?
que a plenitude dos judeus, houve ali uma interrupção com a crucificação do Messias, com a rejeição do Messias, houve ali uma pausa, um parêntese na plenitude dos judeus, abriu-se um parêntese aonde Deus foi tratar com os gentios, que é o povo de Cão, somos nós. E fechando com o povo gentil, então o evangelho volta aos judeus novamente, ou seja, Deus vem complementar a plenitude dos judeus. Estão faltando a metade da 70ª semana, está faltando. Ou seja, estão faltando 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio serão pregados por 2 profetas, 2 testemunhas. E nós estamos aqui para ver quem são essas 2 testemunhas. Agora, irmãos, para sabermos quem são esses personagens, para sabermos quem são essas 2 testemunhas, nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele nos deu uma chave muito importante para nós sabermos quem são esses 2 personagens. Ele nos deu uma chave. E esta chave está em São Mateus, no capítulo 7. Vamos ver junto aqui. Vejamos aí no capítulo 7 de Mateus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Está vendo aí, meu irmão, a grande chave que Jesus nos deu? Pelos frutos nos conhecereis. E na Bíblia, como ela foi escrita na sua maioria por parábolas, símbolos, quando você vê escrito fruta na Bíblia, está se referindo ao fruto normal, a uma fruta, uma maçã, uma banana e etc. Quando você vê que está escrito fruto no masculino, no gênero masculino, então, na maioria das vezes, esta escritura se refere a ações de uma pessoa. Veja que estes símbolos, em João, capítulo 15, no verso 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Então, uma árvore, meus amados, na Bíblia, quer dizer uma pessoa, e fruto quer dizer ações. Nós vemos aqui, então nós estamos vendo quais são as revelações daqueles símbolos. A revelação dos símbolos são essa: árvore, pessoas, uma árvore, uma pessoa. Frutos no gênero masculino são as ações de uma pessoa. Então Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 7 assim: pelas ações de uma pessoa nós vamos conhecer quem são elas, de onde elas vêm, se elas são boas ou se elas são más, se elas são de Deus, se elas são do diabo, se elas são verdadeiros profetas, se elas são falsos profetas. Agora, meus irmãos, de posse desta maravilhosa chave que Jesus nos deu, com esta chave maravilhosa que Jesus nos deu, meus irmãos, nós vamos avaliar agora a escritura de Apocalipse 11 com esta chave que Jesus nos deu. Vejamos agora o versículo 6 aí, que vai nos dar as ações desses personagens. Agora veja aí o versículo 5 e o versículo 6. Vejamos aí
irmãos, quais são as ações desses personagens. Veja o versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Você notou quais eram as ações que esses personagens iam fazer? As ações mostram quem eles são. Você que é espiritual, você já sabe o nome deles, você já sabe quem são. Mas eu vou mostrar para vocês aqui pelas Escrituras. Olha aí, vamos ver agora, irmãos, as ações dessas duas testemunhas. Quais são as ações? Fogo para devorar os seus inimigos. É uma ação dessas duas testemunhas. Poder para fechar os céus, para não chover nos dias da sua profecia, né? Converter as águas em sangue e ferir a terra com pragas. Agora nós vamos olhar nas Escrituras, amados, examinar as Escrituras. Agora nós vamos juntamente, eu e você, examinarmos as Escrituras para vermos quem nas Escrituras, quais foram os personagens que praticaram estas ações, que Apocalipse capítulo 11, versos 5 e 6, está dizendo que eles iriam praticar, que eles vão praticar lá em Jerusalém. Vamos ver aí. As ações das duas testemunhas. Vamos lá. Elias, né? Elias, olha lá. Elias faz fogo descer do céu por 2 vezes. Nós vemos o profeta Elias fazendo fogo descer dos céus por 2 vezes. Em 1 Reis, capítulo 18, lá os profetas de Baal, né? Do verso 37 a 39, quando ele orou a Deus e fez o fogo descer do céu, né? E consumiu ali o sacrifício. Nós vemos aí em 2 Reis, capítulo 1, do verso 9 até o verso 14, né, onde aqueles capitães de 50 lá chamaram Elias de homem de Deus, né? E Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a todos. E conforme a palavra do profeta Elias, aquilo aconteceu. E veja aí, 1 Reis, capítulo 17, no verso 1, Elias fecha o céu para não chover. Elias profetizou e durante 3 anos não choveu ali em Israel. Então Elias fechou o céu para não chover, conforme os dias da sua profecia. E Êxodo capítulo 7, ali do verso 17 ao 21, nós vemos ali o capítulo 7 e 8, são as pragas do Egito. Moisés converte as águas do rio Nilo em sangue. Então Moisés ali fez o rio Nilo se converter em sangue. E em Êxodo capítulo 8, ali do verso 1 até o verso 32, Moisés envia as pragas para o Egito. Ali nós tivemos rãs, gafanhotos, né, piolhos, pulgas, a morte do primogênito, de todo primogênito, e etc. Então ali foi as pragas do Egito. Agora aqui, meu irmão, você já conseguiu ver pelos frutos que essas duas testemunhas que vão pregar por 3 anos e meio, depois do arrebatamento da igreja gentílica, são os 2 profetas que apareceram lá no Monte das Oliveiras, no Monte da Transfiguração com Jesus, Moisés e Elias. O porquê Moisés e Elias, irmãos? Porque Moisés representa a lei e os judeus até hoje ainda estão vivendo sobre o jugo da lei. Então Moisés
vem representando a lei e Elias vem representando os profetas. E também Moisés vem representando o Velho Testamento e Elias vem representando o Novo Testamento. E Moisés vem representando a dispensação judia e Elias representando a dispensação gentílica. Então esses dois profetas, Moisés e Elias, são as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, amado. Agora, há alguns que dizem ser Enoque e Moisés, Enoque e Elias, outros dizem que são dois anjos, mas nós vimos aqui, você e eu estudamos aqui com a chave que Jesus nos deu, de que esses dois personagens, pelas ações que eles praticaram, né, são Moisés e Elias. Porque diz lá no verso 5 e 6, se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Então Elias que fez fogo descer do céu. Elias foi que fechou os céus para que não chovesse. E diz aqui também, e para ferir a terra com toda a sorte de praga. Moisés foi que trouxe as pragas para o Egito. Foi Deus através de Moisés, mas foram ações atribuídas ao profeta Moisés. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Meus amados, quem converteu as águas em sangue? Moisés. Quem fechou os céus para que não chovesse nos dias da profecia? Elias. Está claro, os frutos, as ações desses dois personagens mostram quem eles realmente são. Então essas duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, são inegavelmente Moisés e Elias. Amados, este programa vai também para as rádios, como mencionei, em forma de áudio. Por isso, muitas vezes eu cito ouvintes. E vocês que nos assistem também, espero que este vídeo tenha aberto, espero que este vídeo tenha trazido mais conhecimento para vocês. Eu sou o pastor William Paixão Cavalcante e peço que Deus vos abençoe e vos ajude a cada um de vós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.